Muito bem, pessoal. Estou falando ao vivo aqui. Estamos no ambiente controlado, estamos sem a máscara. Daqui a pouco a gente vai falar com o ex-prefeito Toshio Misato com relação ao problema da falta d'água aqui na cidade de Ourinhos. Um problema que muita gente está vivendo nos últimos dias, eu falo nos últimos meses, nos últimos anos, aqui em nosso município. E o Toshio, que foi prefeito por três mandatos, e por 3 gestões, digamos assim, ele acaba sendo citado, que o problema teria começado na sua gestão ou teria sido o responsável, as gestões passadas teriam sido responsáveis pelos problemas de hoje aqui da cidade de Ourinhos. E ele nos procurou justamente para explicar qual que era a situação quando ele foi prefeito aqui de Ourinhos, o que acabou sendo feito nas suas gestões e por que nós estamos vendo esse problema tão crônico, que jamais visto aqui na história de Ourinhos, onde falta água praticamente todos os dias, principalmente na periferia da cidade de Ourinhos, regiões aí, outros bairros do Jardim Itamaraty, na Coab, também lá no Orlando Coalhato, Recanto dos Pássaros, nós temos problemas por toda a cidade, crônico de falta d'água. Toshio vai explicar isso para a gente. Toshio, primeiramente, boa tarde. Nós atendemos aqui o seu convite para fazer essa entrevista e também para esclarecer a população de como que era o trabalho quando você era prefeito. Boa tarde. Boa tarde, Júnior. Boa tarde, Laperuta. Queria agradecer primeiro a presença de vocês aqui, dando a nós a oportunidade de darmos uma resposta, até porque fomos mencionados em vídeos que passaram aí pela cidade, e eu queria então explicar o que foi feito no tempo que eu fui prefeito, eu queria começar pelo vídeo que fala que eu teria prometido construir uma estação de tratamento de água, quando, na verdade, o vídeo fala numa estação de captação de água bruta do Rio Pardo, tá certo? E é isso que nós prometemos e nós entregamos essa elevatória de captação de água bruta. Por que foi feito essa captação de água bruta lá no Rio Pardo? Porque a população mais antiga há de se lembrar que quando o Rio Pardo enchia, ela inundava toda a casa de bombas, proibindo assim, não permitindo assim a captação de água e, consequentemente, o fornecimento de água tratada para a cidade. E quando secava, diminuía as chuvas e diminuía as águas do Rio Pardo, a bomba não conseguia captar aquela água do Rio Pardo. Portanto, nós construímos uma estação que capta a água hoje com o rio cheio ou com o rio vazio, com pouca água, tá certo? Isso era fundamental para nós mantermos a estação existente de tratamento de água funcionando, porque nada funcionaria se não tivesse feito essa captação bruta lá. Muito bem. Afora isso, a cidade de Ourinhos tinha, até o meu primeiro governo, uma adutora de água tratada lá da estação de tratamento na beira do Rio Pardo até o centro da cidade. Uma. Por exemplo, para o pessoal entender, para a gente conversar aqui com o pessoal que está nos assistindo, referente, então, ao seu primeiro mandato, você foi prefeito de Ourinhos pela primeira vez de 96, quando foi eleito, depois entrou em 97, ao período de 2000, houve aquele problema, aquela questão também, que você acabou sendo afastado nessa primeira gestão, depois você não conseguiu a reeleição e voltou em 2005. Nesse primeiro mandato, tinha sim problema de falta d'água aqui na cidade de Ourinhos, e foi resolvido, até com uma obra que você vai poder explicar para a gente, mas o problema maior, então, seria, naquela época, com os moradores do Jardim das Paineiras, que sofria muito com falta d'água, é isso? Isso, você lembrou bem, o Jardim das Paineiras era quase que um deserto em termos de falta d'água naquela época lá. Eu me lembro bem que as pessoas tinham que reservar água em tambores, vários tambores em cada residência.
Aliás, aquele bairro todo, aquela região toda não se desenvolvia do ponto de vista de construção de casas, loteamentos, porque não tinha água. Então, nós construímos uma adutora de 30 centímetros de diâmetro por 4 quilômetros, buscando água lá na beira do Rio Pardo, na estação de tratamento de água, até o reservatório, o complexo de reservatório que nós fizemos também no Jardim das Paineiras, com 1.800.000 litros reservados na base e mais 300.000 litros que é elevado onde distribui a água para a população toda daquela região. Portanto, nós criamos mais uma adutora, porque o Paineiras era dependente aqui da área central, da sede central da SAI. Então, ficava submetido a uma adutora. E nós construímos também uma adutora de água, buscando água lá na estação de tratamento na beira do Rio Pardo, até o Minas Gerais. Então, nós melhoramos, não ficamos dependendo de uma adutora só. Então, Ourinhos hoje tem 3 grandes adutoras que traz água para várias partes da cidade e que diminuiu a dependência de uma adutora só, que, aliás, na época, bem ou mal, foi feito com um problema. Essa adutora antiga que tinha na cidade, ela abastece a cidade em marcha. Ela que eleva demais a pressão e aonde dá estouros de cano, toda naquela região do CDHU, da Vila Brasil, Josefina, aquela região, uma região crítica porque ela está sendo abastecida de forma errada. Então, aquilo também precisava ser, no futuro, trocada, modificada essa adução de água para o centro da cidade. Então, o certo é trazer a água até o centro, depois distribuir para os bairros ou levar até os bairros, ponto alto do bairro, e distribuir para a população. Então, nós fizemos bastante reservação de água para diversos bairros da cidade. É até interessante citar aqui, né? Eu estou com um documento aqui do Ministério Público, que são 127 páginas, né? Um documento que foi elaborado no começo desse ano, foi até feito pelo Ministério Público no dia 21 de janeiro desse ano, que foi uma visita técnica de engenheiros, né, técnicos do Ministério Público, que fizeram toda uma vistoria, né, referente ao problema da água em Ourinhos, já que ano passado a população já estava reclamando da falta d'água, já tínhamos problemas aqui, e houve até o problema do superintendente que foi trocado, né? Nós tivemos a troca do superintendente, e um problema que ainda persiste aqui na cidade de Ourinhos. Então, o Ministério Público fez todo esse documento, toda essa documentação. E o que destaca o Ministério Público é que Ourinhos, né, tem a sua capacidade de captação, né, mais do que necessária para atender a população da cidade. Por exemplo, a captação do município de Ourinhos é de 1.407.562,90 metros cúbicos por mês, né? Enquanto que Ourinhos consome 651.039 metros cúbicos por mês. Então, quer dizer, mais do que o dobro, né, a sua capacidade de captar e de tratar a água, mas a água se perde, e segundo o próprio Ministério Público, diz que 60% da água é perdida em vazamentos, em problemas estruturais, em canos, em obras que deveriam ser feitas por debaixo da terra. E isso nós vimos que acontecia em outras gestões, e nessa gestão a gente não viu, né, obras embaixo da terra. A gente apenas viu consertos de vazamentos, mas não vimos uma troca, né, necessária de tubulações, de encanamentos, que deveria ter sido feito para resolver principalmente esse problema de falta d'água. Como é que era feito isso na sua gestão? Já também os outros planos de saneamento, né, que foram feitos em 2010, 2014, 2016, o que deveria ter sido atendido, o que foi atendido naquela tua época, também era um problema sério a questão financeira de captação de recursos para fazer obras, né, Toshio? Você lembrou bem, Júnior, sobre essa questão de os prefeitos, os políticos, de uma maneira geral, não gostam de enterrar canos, né, porque não aparece isso depois de feito essa providência. Mas, no meu tempo, as pessoas aqui
do expedicionário, onde tem as lojas de peças aqui, hão de se lembrar o rasgo que nós fizemos ali para colocar a adutora enorme para levar água lá para o São Silvestre. E as pessoas que moram também lá no Jardim das Paineiras também hão de se lembrar todas as ruas rasgadas, aquelas valetas enormes, aquelas tubulações enormes para substituir canos, para levar mais água para onde precisava. Então, nós fizemos grande parte das coisas que precisavam ser feitas em termos de adutora de água aqui na cidade de Ourinhos. E é importante também dizer, olha, o reservatório do São Silvestre, tanto apoiado é aquele tanque redondo que tem de concreto e aquele elevado. Ali são 1.200.000 litros de água que foi feito ali. Lá no São João, que é a vila próximo da Vila de João, também foi feito um reservatório de 1 milhão de litros apoiado. E, aliás, falando sobre reservatório, nessa atual gestão foi dado nomes aos reservatórios, né? Não sei por que, se isso já iria acontecer ou não aconteceu, mas foi dado nomes aos reservatórios e não fizeram novos reservatórios, apenas deram os nomes e pintaram eles. Essas questões de politicar, fazer uma politicagem dessas coisas que nós não fizemos essas questões não fizemos questão de ficar dando nome em reservatório, né? Fizemos também um reservatório elevado e apoiado no Anchieta, de 1 milhão e poucos mil litros também. Na SAI fizemos também reservatório de mais 500 mil litros de água. Ou seja, somando nesse período que eu passei pela prefeitura e conduzi a SAI, nós fizemos, Júnior, uma reservação de 6 milhões de litros de água por dia. Isso daria para abastecer 40 mil, dá para dar água para 40 mil pessoas. Você imagina se não tivéssemos feito essas providências de reservar água. É como se nós fizéssemos uma grande caixa d'água, né? As pessoas não têm caixa d'água na sua casa para reservar. Nós fizemos isso na cidade. E ainda precisava ser feito mais, precisava ser feito isso que você falou também, das perdas de água. Mas olha, quanto não custa você, por exemplo, abrir tudo de novo uma avenida tipo Duque de Caxias para você trocar aquela tubulação de água? Nas cidades aqui, perto da Santa Casa, por exemplo, a tubulação é de cimento amianto, onde teria que passar 2 polegadas de água, 5 centímetros de diâmetro, está passando, meia polegada, 3/4 ou seja, 22 centímetros de diâmetro de água, ou seja, é preciso investir nessa troca de tubulação. Mas isso é feito de... Cada governo deveria fazer um pedaço do problema. Não dá para você resolver todos os problemas de falta d'água da cidade, mas eu fico com a consciência tranquila, porque esse número que eu te dei são provas. As pessoas que moram embaixo de reservatório onde eu fiz, hão de comprovar essas providências, tá certo? Se não tivesse feito essa reservação de água, estava 10 vezes pior o problema de água na cidade. Então, ao contrário do que muitas vezes a gente ouve dos políticos adversários dizerem que a gestão passada é que é a culpada, olha o que nós fizemos. Eu estou dizendo e posso comprovar para vocês, e, aliás, chamo aqui as pessoas que moram nessa região para dizer o que era antes dos reservatórios que eu fiz. Tá certo? Então, cada prefeito tem sim que, no seu mandato, fazer uma parte para sanar o problema de falta d'água na cidade de Ourinhos. E você disse bem, acho que precisa fazer troca de tubulação, precisa ampliar, sim, a estação de tratamento, mas aí com cuidado, com zelo, com dinheiro público, né, para fazer tudo isso. Então, não adianta a gente ficar reclamando de governos passados. Né? Eu tive isso, eu fui prefeito, fiz grande coisa na SAI, entrou outros prefeitos, eu não reclamei, quando eu voltei, não fiquei reclamando do outro prefeito, eu continuei fazendo. Então, acho que os políticos de plantão precisam fazer a sua parte. Foi até anunciado agora nessa atual gestão a questão
de uma ETA, né, ser colocada ali no Rio Paranapanema para também captar água do Rio Paranapanema. Isso chegou a ser ventilado também na época que você era prefeito, ou até mesmo que a Belks era prefeita, você também fez parte, trabalhando em conjunto nessa questão. Você acredita que o local é ideal ali, o Rio Paranapanema? É possível fazer essa captação? Ou apenas a captação do Rio Pardo já é o necessário para abastecer a cidade de Ourinhos? Olha, Júnior, você tocou num assunto que é, de uma certa forma, até um certo tabu aqui na cidade, né? A grande parte da população mais leiga nesse assunto dizem assim, mas por que não capta a água do Paranapanema e faz uma estação de tratamento ali, tá? É o que nós estamos dizendo, o que o próprio Ministério Público, na sua análise, fez, é que aquela estação de tratamento de água no Rio Pardo, se ela fosse amplificada, já daria conta por muitos e muitos anos para abastecer a cidade de Ourinhos. E nós teríamos um gasto extremamente menor. E outra informação importante para as pessoas que não conhecem essa coisa do tratamento, é que quando nós trouxemos técnicos para darem informações sobre tratamento de água em Ourinhos, sempre disseram assim, a água do Paranapanema é uma água mais difícil de ser tratada, porque ele é um rio mais parado e tem alga, que vai prejudicar a filtração da água, do que o Rio Pardo, que é um rio ligeiro, um rio de corredeiras, e, portanto, uma água muito mais fácil de ser tratada, né? Então, tem essa questão da facilidade do tratamento, do custo do tratamento de água, e, principalmente, uma vez feito a estação de tratamento, a adução da água, o abastecimento da cidade. Você imagina se tivesse que fazer uma estação de tratamento de água no Paranapanema, e você trata lá e depois tem que mandar para a cidade. Quanto custa uma adutora desse porte, tá certo? Sendo que a do Rio Pardo já temos 3 adutoras que mandam água para o centro da cidade, para os bairros da cidade. Então, na minha opinião, ainda acho melhor ampliar aquela estação de tratamento de água no Rio Pardo. Isso estaria acontecendo nesse momento, mas teve um problema na questão da licitação, né? Um problema que a população, às vezes, não teve noção desse problema, né? O cuidado com o próprio dinheiro público ali, na hora de fazer a escolha da empresa. Foi contratada uma empresa de fora, né? Ali de Santa Catarina, essa empresa ganhou a licitação, e a empresa que acabou perdendo a licitação, ela tá falando, na verdade, que pode ter acontecido um apontamento, né? Ou seja, uma facilitação, né? um desvio, né? Para que uma outra empresa vencesse a licitação, e isso ocasionando até um superfaturamento. Como é que você está enxergando de fora, né? O Toshio não é candidato, o Toshio já está fora da política desde quando ele acabou a última eleição, né? Concorreu à última eleição, mas depois, não por iniciativa própria, não quis mais ser candidato, e está por fora, né? Tá mesmo vendo tudo por fora. E como que você está vendo essa situação da ETA, né? da nova ETA, hoje, essa licitação que foi feita pela Prefeitura de Ourinhos, que foi até alvo de uma ação judicial? Olha, Júnior, se não me engano, a ETA, a informação que eu tenho é que ela está sendo feita para levar a reservação para 250 mil habitantes, é isso? Olha, eu acho muito, né? Então, você tem providências que a SAI precisa tomar, gastar recursos, antes de você fazer tudo isso. Então, você poderia, por exemplo, fazer uma ampliação da estação de tratamento de água menor, a um custo menor, e investir na troca de tubulação, por exemplo. Tá certo? Então, você vai investir muito para... Quanto tempo Ourinhos vai demorar para chegar a 250 mil habitantes? Hoje nós temos por volta de 115, 120. Então, nós demoraríamos aí mais 30, 50 anos para chegar nesse ponto, ou mais, até dependendo do crescimento da cidade. Então, é botar muito dinheiro no futuro e deixar o presente descalço, sem investimento. É isso que você começou a falar também do vazamento. 60% de desperdício de água na cidade de Ourinhos é maior do que a média das cidades. Então, acho que nós devíamos fazer as coisas meio casadas. Melhor a estação de tratamento de água
e também vamos investir na tubulação enterrada da cidade, trocando, né? Então é importante pensar num conjunto da coisa. É bom fazer a elevatória? É bom, mas nós temos outras providências também. Não adianta você fazer lá uma nova estação de tratamento e nós vamos continuar jogando fora 60% da água, como você disse aí. Então, acho que não é coerente desse investimento desse porte numa estação só de tratamento. Tá certo. O Gero está aqui também, né? Vai querer fazer alguma questão? Na verdade, eu estava acompanhando aqui, muita gente participando com a gente aqui ao vivo na live. Claro, tem aquelas pessoas que são prós e são aquelas pessoas que são contra. A gente já está acostumado com isso, Toshio, porque, na verdade, nas nossas lives é assim que acontece. Tem pessoas que são favoráveis e tem pessoas que são contrárias. Eu quero dizer que nós estamos aqui simplesmente para poder fazer a questão da água. Por quê? Porque, na verdade, o vídeo que saiu era um vídeo de 2011, onde o Toshio está falando sobre o que foi feito, né, em questão da água aqui na cidade. Agora, tem muita gente que perguntando a coisa fora, evidentemente, do assunto, como, por exemplo, o trevo da Vila Brasil, que você não fez, que você prometeu, um monte de outras coisas aqui que vão falando, né? E que na verdade agora não é, vamos dizer assim, o momento para a gente estar discutindo ou falando com o Toshio sobre esse assunto. Com certeza, quando acabar a eleição, quando nós passarmos a eleição, nós vamos nos comprometer em voltar aqui, Toshio, e aí sim queremos saber de você o porquê não fez tanta coisa que o povo está cobrando agora. Porque agora também não adianta. É uma época de eleição, estamos na reta final da eleição, e tudo que falar aqui, de repente, vai falar assim, está falando porque nós estamos na eleição, está perto dali, porque você está apoiando o fulano, porque você está contra o Beltrano, porque você perdeu da outra. Então, só estou justificando aqui, né, o que a gente está falando sobre a água, especificamente sobre a água, porque o Toshio nos chamou aqui para isso. Um vídeo correndo na internet falando sobre que o Toshio queria fazer lá atrás a ETA e não fez. E o Toshio foi bem claro, não foi ETA, foi um reservatório elevado e também a captação de água mais profunda no Rio Pardo, para que pudesse assim, né, em época de seca, conseguir tirar o mais possível de água daqui, para não faltar água para a cidade. Essa é a grande realidade. Então, só estou colocando aqui, agradecendo essas pessoas todas que estão trabalhando aqui, que estão comentando com a gente aqui, porque é isso mesmo. Eu acho que a democracia é assim. O bom de tudo é você... Infelizmente, a gente não vai responder todo mundo, porque é muita gente que está fazendo... Exatamente. Isso, o Júnior lembrou bem aqui. Nós sempre quisemos entrevistar o atual prefeito, né? Mas, infelizmente, ele nunca nos concedeu nenhuma entrevista. Quer dizer, repito, a última vez que eu entrevistei o prefeito foi ainda quando eu estava na Rádio Clube, em agosto de 2018. Já se passaram 2 anos. Nem existia ainda o Passando a Régua. Então, quando o Passando a Régua entrou em maio do ano passado, continuamos insistindo em falar com o prefeito, e a única entrevista coletiva que ele nos deu foi sem ele querer. Nem querer. Foi dentro da prefeitura, quando ele foi anunciar o ano passado as festas do aniversário da cidade, né? E ele não sabia que a gente estava lá, porque a hora que ele nos viu, ele levou um espanto danado, né? Ele simplesmente se espantou com o que ele viu, né? Quando viu o Laperuta Júnior e viu o Gera Laperuta, ele ficou, a perna bambeou. A verdade é essa, a perna bambeou, né? E bambeia até hoje, porque se ele quisesse conceder entrevista para a gente, amanhã é o dia dele. Nós reservamos dia 10 para ele e o dia 11 para o outro candidato, que é o Robson. O Robson confirmou e o atual prefeito, infelizmente, não confirmou, né? Aliás, não quis nem nos receber, né, Júnior? Nem nos receber, nem para poder assinar o ofício que a gente mandou, eles fizeram isso. É isso que eu tinha que falar aqui agora. Obrigado, Toshio, por ter nos chamado. É isso, né, para falar sobre essa questão da falta d'água. Estamos aqui, então, ao lado do ex-prefeito Toshio Misato, ele que depois, né, acabou sendo reeleito por 2 mandatos, teve 3 mandatos,
e ainda depois conseguiu, apoiando, né, a antiga prefeita Abel Fernandes. Por isso que falam que teve um grande período, né, na prefeitura de Ourinhos, mas o que falam é que não teria conseguido resolver nesses anos todos o problema da falta d'água. Até citou aqui a questão do recurso. Como é que era o recurso, né, da própria SAI? E hoje, né, de fora, você percebe que a SAI tem um recurso. A gente percebeu também que houve, né, um aumento gigantesco em taxas da SAI. A população sente isso no bolso. Pagava-se um valor pela tarifa de água, pagava-se um valor pela tarifa de esgoto e do lixo, né, que também paga aqui na cidade de Ourinhos. Outras cidades não cobram nem a tarifa de esgoto, nem a tarifa do lixo. E Ourinhos cobra essa tarifa e a gente paga muito caro, né? Uma das águas mais caras aqui do Centro-Oeste paulista. Na sua época, como é que eram essas tarifas e como é que era também obter recursos federais? Olha, Júnior, na minha época o pessoal falava que era das águas, né? Nem eu que falava, nem o governo falava, mas as pessoas diziam que a água era uma das mais baratas do estado de São Paulo, né? Porque nós não tínhamos uma Sabesp ou uma concessionária privada, né? Mas eu queria só reprisar essa questão que o Gera levantou, assim, rapidamente, e dizer, olha, um governo, ele tem em mente vários compromissos e várias vontades de fazer obras na cidade, Gera. Então, evidentemente que algumas delas nós não conseguimos realizar, né? Foi dito aqui do trevo da Vila Brasil, eu me penitencio, são amigos nossos que moram lá. Eu me indignei tremendamente quando teve acidentes lá, e eu implantei lá o quebra-mola contra o DR, inclusive correndo o risco de ser processado pelo DR, pelo governo do estado, e eu fiz aquilo em prol da população, e graças a Deus diminuiu sensivelmente os problemas naquela região, né? Mas, e o que foi feito? E o Senai da vida, e o AME, e o UPA, o SAMU? Você anda na estrada, olha as placas, e você vê lá SAMU, AME, UPA, Senai, tá nas placas, não sou nem eu, não preciso nem fazer propaganda minha. E a cultura, né? A própria Superintendência de Água, o que foi feito, a educação, nós tivemos os maiores investimentos, Júnior, do Brasil, em termos de investimento público. Teve uns 2 anos que nós tivemos investimentos de mais de 10%, investimento em obras. Isso, os municípios não investem 1%, não chega a 1%. Nós investimos naquela época. Então, não dá para falar assim, o governo Toshio passou em branco. Não dá. O tanto de casas que nós trouxemos para a população. Nós asfaltamos todos os bairros urbanos que precisavam ser asfaltados. Nós recapeamos, nós modificamos a praça, reformulamos a Praça Melo Peixoto e todas as praças, outras praças de Ourinhos. Então, se você sair da Praça Melo Peixoto hoje e chegar lá no Jacuí, tudo aquilo tem pavimentação, tem recapeamento feito no meu mandato. Tá certo? As duplicações do ramal Melo Peixoto, tudo isso foi coisa que nós conquistamos para a cidade. Então, nós deixamos algumas coisas que não conseguimos. Uma coisa que eu quero falar até para o pessoal que está nos assistindo, que eu fiz um estudo, Toshio, bem rapidamente, né, pegando os orçamentos do seu mandato, acho que o último mandato, os últimos mandatos que você teve, acho que 2008 a 2012, né? E depois o mandato da Belks. Eu peguei e faz um cálculo, né, do orçamento atual, né? Os 2 mandatos juntos não dá o orçamento atual, né, de 4 anos. Ou seja, teve muito mais dinheiro nesse momento, né? A cidade está com muito mais dinheiro, arrecadando muito mais com impostos, com taxas, do que foi arrecadado na tua época e também na Belks. Só que a gente vê também que, proporcionalmente, em obras, né, em escolas feitas, em creches construídas, né, também em hospitais, postos de saúde, não teve essa contrapartida nesses últimos 3 ou 4 anos. Por quê, Sérgio? Por que foi feito tantas obras nesses anos que você tinha um orçamento menor e agora a gente percebe que essas obras não aconteceram?
Olha, Júnior, você pode ter bastante dinheiro e gastar mal, né? Acho que nós gastamos o melhor possível numa gestão pública. Você sabe que o poder público, pela legislação, gasta mal. Você não consegue, por exemplo, quando você abre uma licitação, você não consegue chorar o preço, né? É o preço que o concorrente deu. Então, eu costumo dizer que o poder público gasta pior do que a iniciativa privada, tá? Mas, então, dentro do que foi possível fazer, do ponto de vista de economia, nós fizemos. Nós racionalizamos recursos públicos para sobrar, para ampliar a escola, ampliar postos de saúde, construir creches, e nós fizemos isso. Isso sem falar que quando você constrói uma creche, você precisa contratar novos professores. Então, nós fizemos isso. Então, não adianta falar em não fez. Olha as placas, veja, eu convido vocês a visitarem todas as escolas, as creches, os postos de saúde e verem lá as ampliações que foi feita naquele período. Então, não dá para a gente ficar batendo boca assim, dizendo da boca para fora, até porque dá vergonha você falar uma coisa que não seja verdade, né? Tudo que eu estou falando são obras concretas que estão lá para as pessoas verem. E na questão política, eu não me meti nesse ano, eu estou muito aqui distante, cuidando da vida, cuidando aqui dos afazeres da família, e não é por isso que eu estou chamando aqui vocês, convidando vocês para me darem essa oportunidade de falar. É que quando me fala que eu não fiz, eu preciso da minha versão, não é isso? Então, queria também cumprimentar todos os seus ouvintes, cumprimentar vocês pelo jornalismo sério, consequente, bem feito, bem fundamentado que vocês têm feito. Eu tenho visto o Passando a Régua, isso para a cidade era fundamental ter gente séria como vocês. Gera. Só para complementar isso daí, para dizer o seguinte, na verdade, né? Não significa que a cidade está crescendo quando tem muito recurso, quando tem muita, vamos dizer assim, quando a arrecadação cresceu, como o Júnior acabou de falar. A arrecadação nos últimos 4 anos realmente foi uma arrecadação enorme, mas não significa que a cidade cresceu, muito pelo contrário, o que significa é que os impostos estão mais altos, estão mais caros. ISS, IPTU, conta de água, conta de esgoto, está custando muito mais para morar em Ourinhos. Você pode simplesmente dar um pulo em qualquer lugar do comércio, uma taxa simples de fiscalização, que antes pagava-se R$100 por ano, hoje paga-se R$600 por mês. Então, só aí você vê como que aumentou uma fiscalização, uma taxa a mais extra, o ISS aumentou uma barbaridade, o IPTU aumentou uma barbaridade. Então, não é porque houve muita arrecadação que a cidade está crescendo. Muito pelo contrário, a gente não viu. Bom, a gente vai começar a falar aqui, depois vai falar que nós estamos falando por causa das eleições. Então, vamos parar por aqui, porque eu acho que a população não é boba, não é tonta, eu acho que já sabe, não precisa eu estar aqui falando, nem o Toshio, nem o Lapeluta Júnior. Eu agradeço, Toshio, pela sua participação aqui mais uma vez conosco, e como eu falei, quando passar a eleição, a gente vem com calma, e aí você pode colocar tudo aquilo, você vai poder colocar tudo aquilo que você fez. Eu acho que é importante falar isso daí, que é importante. Nós fizemos uma matéria uma vez, logo no começo, com a Belks, né? Ela também colocou, lá porque não era época de eleição, ela colocou tudo aquilo que ela já tinha feito durante os 4 anos dela. E o Toshio, por ficar 8 anos seguidos e mais um, né? São 3 mandatos, como o Júnior falou, tem muita coisa para falar. Mas vamos deixar para depois das eleições, porque o Toshio já não é mais um político, vamos dizer assim, partidário. Ele não está mais acompanhando isso. Tem o seu escritório, tem lá a sua empresa, que tem que tocar e tem aqui as coisas. Só foi falado hoje porque aquilo que ele falou, tinha que se defender. Nada mais do que isso. Obrigado pela participação. A gente vai encerrar aqui dando só a última palavra para o Toshio, lembrando então que ele foi citado num vídeo, né, que está circulando aí nas redes sociais, o WhatsApp, o pessoal está compartilhando, principalmente com essa questão da falta d'água, um problema seríssimo que o Ourinhos está enfrentando nos últimos dias, aliás, problema lá no Itamaraty, aquela região toda lá, água suja agora, né, fizeram um problema com o poço lá, começou a vazar, e aí está indo água suja
para aquelas casas, aquelas residências ali do Itamaraty, Pacheco Chaves, Moradas. Eu não sei se na época do Toshio teve esse problema quando acabou inaugurando o poço, mas está acontecendo nesse momento. E aí a população está sofrendo. E pela primeira vez na história de Ourinhos, não sei também se na época do Toshio, teve isso de cortar de todo mundo a água à 1 da tarde e só retornar a água às 4h30 da tarde. De todas as casas de Ourinhos. Acontecia isso na sua época? Eu não sei, mas isso para mim é uma crise tremenda. O que a gente ouve falar de pessoas dentro da SAI, claro que não vão dar entrevista para a gente, mas pessoas que acabam comentando de que a água ela vai para a adutora, ela simplesmente vai com essa vazão grande para a adutora e acaba, e desaparece, porque são muitos vazamentos, e aí ela não chega na torneira da casa das pessoas. Então esse é o problema que a cidade está vivendo hoje, crônico, que nesses últimos 4 anos a gente não viu uma solução, uma resolução. E não sei se teremos tão cedo essa resolução, né, Toshio? Olha, Júnior, nunca tivemos o racionamento de água aqui na cidade. Assim, nós tínhamos, às vezes, por momentos, a falta d'água porque acabava energia lá na elevatória, etc, etc. Mas nunca tivemos essa falta crônica, constante, diária, em todos os bairros da cidade, a falta d'água. É a primeira vez na história de Ourinhos que acontece isso. Então, eu queria, para terminar aqui, agradecer a todos os ouvintes, as pessoas que também viram esse vídeo, dizer isso, fui prefeito, fiz o máximo que eu pude, durmo com a consciência absolutamente tranquila por tudo aquilo que eu fiz, convido as pessoas a verem, a prestarem atenção o que é que está feito na cidade, né? Quando precisarem de uma UPA, quando precisarem de um SAMU, quando precisarem de um AME, pensar quem é que trouxe isso aí, né? A melhora da Santa Casa, o que nós fizemos junto com o Celso Zanotto lá. Então, essas coisas que ficam, né? O bailado, os grandes festivais de música, de dança, é só pedir para que essas pessoas que viveram isso pensarem um pouco, porque às vezes, a memória da gente, às vezes, ela é curta, esquece o que foi feito, né? Então, eu convido as pessoas a irem para esses locais para verem realmente o que foi feito. Mas, principalmente, agradecer a atenção dessas pessoas, agradecer mais uma vez essa oportunidade que vocês nos dão aqui para que a gente possa falar um pedaço, como diz o Gera, um pedaço daquilo que foi feito aqui na cidade de Ourinhos. Tá certo? Muito obrigado. Tá certo, então obrigado aí. E compartilhe esse vídeo, né? E também nos mande aí no Messenger as mensagens, né? No WhatsApp também. É o que você queira que a gente aborde no www.passandoarregua.com.br. Até mais.